Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Vet Podcast. Sou a Luísa Macedo, estou aqui ao lado da Maria Grande e juntas somos hosts desse canal. Muito obrigada à nossa patrocinadora Fórmula Animal, sempre oferecendo doses certas de amor e carinho. Isso mesmo. E eu vou apresentar hoje, então, a nossa convidada, a doutora Patrícia Mosco. Ela é formada pela Universidade Federal do Paraná, fez especialização, mestrado e doutorado pela PUC do Paraná. Atua na área de nefrologia desde 2008, sócia fundadora da Nefros Inteligência Veterinária, coautora de livros consagrados, palestrante, professora de graduação e pós-graduação. Mãe da Júlia e dos pets Brazuca, George, Eric, Dona, Belinha Baleinha e Lua. É um prazer receber você hoje aqui, doutora Patrícia. Muito obrigada, o prazer é meu. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, muito obrigada. Patrícia, você se formou em 2002 pelo UFPR, né? E eu me formei em 2010 e já tinha você como referência na área de nefrologia. Nossa Senhora! Acredito que você foi uma das pioneiras, né? A ir para essa área na medicina veterinária. Exatamente. Desde que você se formou, já fez mestrado, doutorado, sempre foi o foco na nefrologia ou chegou a trilhar algum outro caminho? Qual foi o caminho para a especialidade? Luísa, sempre foi o meu foco. Eu, né, depois de tantos anos, a gente reflete bastante porque de algumas escolhas, né? Sim. E eu acredito que a minha escolha foi motivada pelo meu histórico familiar. Eu tenho uma família toda portadora de doença renal. Tenho tia transplantada, vó que fez hemodiálise, tios que fazem hemodiálise, primos que lutam constantemente com a doença renal crônica, controle dietético, visitas frequentes aos médicos e que volta e meia vêm me consultar a respeito dos assuntos. Eu mesma tive glomerulonefrite imunomediada na infância. Nossa. E por causa disso, né, do histórico da doença renal policística da família e o meu histórico, né, da glomerulonefrite, muito provavelmente minha motivação, minha curiosidade, né, me levou a trilhar esse caminho. Então é bem curioso porque eu nunca tive dúvidas de que esse realmente era o caminho que eu queria trilhar. E foi atrás disso que eu construí a minha trajetória. Que legal. E você sempre gostou de dar aula? Assim, porque você tem um perfil, né, nítido para isso. E você deu aula por muitos anos, hoje em dia acho que só em pós-graduação. Isso. Né? Luísa, eu na verdade não tinha intenção de ser professora. Me lembro muito bem no dia da minha defesa do estágio curricular, diante da banca, professor Felipe Vou, que foi meu orientador, presidente da minha banca avaliadora. E quando eu finalizei a apresentação, o professor Felipe Vou, que virou para mim e disse assim: Patrícia, você nunca pensou na docência? Professor, nunca pensei. Porque naquela época, já namorando há quase 7 anos, o que eu queria era me formar, ganhar dinheiro e casar. Então eu não queria continuar estudando para virar professora. Mas curiosamente o meu marido se tornou professor. E ele foi, sim, um dos meus grandes pilares e uma das minhas grandes inspirações. Então, ver a realização dele enquanto professor me transformou em uma professora. E hoje, certamente, né, atender no consultório é uma paixão, a nefrologia é uma paixão, mas ver no olhar do aluno a compreensão de um conteúdo é, na verdade, para mim, o combustível, o que realmente me impulsiona, me leva a acreditar que eu vim para esse mundo com um propósito. Nossa, muito bonito. E eu queria te perguntar uma coisa. Eu fico pensando que todas as especialidades, elas precisam sim de muito aperfeiçoamento, porque cada vez mais a gente tem inovação no mercado. Como que você, como docente, mentora, faz para se atualizar? Excelente pergunta. É o dia a dia. É o dia a dia. É enxergar nos meus pacientes as necessidades que eles têm. Nos meus pacientes e nos meus clientes. E entender que jamais eu terei a capacidade de ter todo o conhecimento. Então, quando eu estou diante de um caso difícil, e hoje eu estou com um caso muito difícil, o que eu mais busco nesse momento é a troca de experiência.
Então, eu troco a experiência com o especialista em felino, eu troco a experiência com o dentista, eu troco a experiência com o gastroenterologista, busco os meus pares dentro da nefrologia, discuto os casos, leio, me atualizo, busco novas informações. Então, a minha maior motivação hoje ainda são os meus pacientes. E eu busco essas informações sempre nos meus pares. Porque não tem coisa mais gostosa do que a gente aprender com quem a gente confia e com quem está do nosso lado. Com certeza. Também sempre teve trabalhando juntos, né? A facilidade de conversar e realmente ter colegas que têm esse perfil ajuda muito, E né? tem a preocupação com a gente, né? Porque às vezes a gente precisa saber e é uma coisa que você sabe, que se eu for lá falar com o especialista de nefrologia, para você eu vou te fazer essa pergunta, você vai me responder com muita facilidade. E vai me ajudar até a adiantar muito em questão de tempo que eu posso fazer pelo meu paciente. E em vez de eu ter que ir lá no consenso, ler o consenso inteiro, olhar. Então é difícil mesmo. Então o profissional que faz isso pela gente, e nós duas somos parceiras desde. Sim, e não ter Isso é muito legal. o medo, né, de dividir o conhecimento, que é o contrário. O conhecimento que a gente divide, a gente só tá pegando mais pra gente. Eu sempre pensei assim também. Quando a gente divide o conhecimento, é exatamente esse o conceito. A gente está separando, nos cerceando, nos isolando. Não, a construção do conhecimento ela tem que ser construída, né? Ou seja, pareada. A gente adicionando, acrescentando cada um seu ponto de vista. Muito interessante o que você falou, Maria. A gente vai lá ler o consenso, buscar o consenso. Isso é muito importante, né? A leitura dos artigos científicos, de literatura consagrada, de consensos. Você buscar as pessoas que têm mais experiência, a visão delas diante daquela doença. Mas esses documentos, eles são absolutamente estáticos. O que faz a gente ter um desempenho diferenciado é a nossa capacidade de interpretação daquelas informações diante do paciente, diante do quadro clínico, da necessidade daquele paciente. Né? Muito interessante, esses tempos atrás eu entrei no consultório para atender um paciente que veio em busca de uma segunda opinião. E quando a tutora me trouxe a prescrição que esse paciente tinha recebido, eram 2 folhas sulfite com 18 fármacos enumerados. E a principal queixa da tutora era: eu não aguento mais, porque tudo que eu faço no meu dia é dar remédio para esse gato. E a primeira Gato coisa... ainda. Exato, imagine. A primeira coisa que eu me perguntei foi: mas por que tudo isso? Eu estou tratando uma doença ou eu estou tratando um doente? Do que esse animal, o que esse paciente efetivamente precisa? E aí é óbvio, quando você olha para o paciente, fica muito mais fácil você decidir, né? Porque no consenso, na literatura, no livro, a gente vai ter várias opções para várias situações diferentes. Cabe a nós a interpretação. Com certeza, Né? eu A tenho leitura. certeza que esse colega não prescreveu por mal. Né? Sem dúvida. Totalmente para ajudar, mas assim, Com certeza, tratou o fez tudo que podia. estômago, a dor, o vômito, Exato. e aí foi. Aí quando a gente vê um polivitamínico, né? Quando a gente vê, Exatamente. tá com 15 medicações no gato, mas nada é por mal, mas às vezes é realmente isso, é falta de Exatamente. trocar ideias. O que pode acontecer nesse caso é o que? Às vezes o medicamento que é o mais importante que ele precisa, a tutora não consegue dar, porque ela já deu 15, Exatamente. né? Então, eu acredito que a gente tem que pensar no paciente. Não é Racionalizar. só ler lá o consenso e prescrever tudo. Exato. E é comum, né? Ver Muito. receitas gigantescas. E a gente vê muito isso naquelas pessoas que estão inseguras, né? Ou porque estão fazendo a clínica geral, ou porque foram colocados diante de um plantão que não tem o conhecimento pleno daquela enfermidade, ou que são recém-formados, né? Ou que estavam numa área, estão migrando para outra simplesmente por uma oportunidade de emprego. Então, essa insegurança faz com que as pessoas acabem errando frequentemente. Aí é que entra a importância dos pares. Porque ter alguém do teu lado dizendo assim: calma, não precisa fazer tudo isso, vamos pensar juntos. Aí Incrível, realmente é. a gente cresce. E isso acontece no internamento também, né? As Eu tava pensando prescrições. nisso agora, que porque tem- eu já fiz isso, de querer chegar lá e dizer assim, não, eu quero que trate o fígado, quero que Eu trate também, isso, quero que eu trate também já fui aquilo. essa pessoa. Daí a pessoa do internamento olha pra mim e fala,
Maria, qual é o principal? Porque não tem como eu fazer tudo isso agora. Primeiro porque tem medicamentos que são de via oral e o cachorro não tá comendo, ou ele tá vomitando. Então você quer ir lá e quer resolver já de uma hora. E daí você para e pensa. Então, eu tava pensando na hora. Não, quando eu comecei no internamento, eu era assim, você olhava minhas fichas, era tipo isso aqui, assim. Quando eu saí, era tipo isso aqui. O cachorro ficava um dia e meio, 2, claro, porque, né, não necessitavam de um internamento maior. Mas eu sempre penso que cachorro feliz é cachorro em casa. E o gato mais ainda. Né? Exatamente. E agora falando um pouco da parte acadêmica de novo, você como professora e também veterana na profissão, teve e ainda tem contato com diversos alunos, né? E a gente sabe que com o passar dos anos, agora com a pós-pandemia, como tá difícil prender a atenção desses alunos, né? E eu vi que você foi pioneira em alguns métodos de ensino, né? Exato. Como OSC, é assim que se fala? OSCE. OSCE. O-S-C. O-S-C-E. Ah, O-S-C-E. Então foi aí que você tava gripada no áudio. Exatamente. Não, mas ótimo. Eu achei muito interessante. O que parece que é um teatro em forma de prova prática? Exatamente. Que legal. Exatamente isso. Gente, na verdade, assim, quando nós conversamos, né, previamente trocamos algumas ideias, eu falei para você do OSCE, já querendo te mostrar que existem métodos, né, inovadores que a gente emprega na medicina veterinária e pode empregar em várias situações, em várias profissões diferentes, né? Mas a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu fiz um curso preparatório para aprender sobre a metodologia e tive o coleguismo, o companheirismo, o apoio, a autorização de todo o corpo docente que trabalhava comigo. Nunca conseguiria fazer sozinho, né? Mas, enfim, o que é o OSCE? O OSCE é um método de ensino e avaliação. Então, depende de como o professor quer empregar, né? No primeiro momento, lá no início da graduação, quando a gente aplicava o OSCE, a gente aplicava especialmente para ensino. E no final da graduação e na pós-graduação, a gente aplicava para avaliação. Né? E na pós-graduação, especialmente para a conferência do título. Então, realmente é um momento maravilhoso. E o que é o OSCE? O OSCE é uma prova prática simulada em que o aluno é colocado na presença de um ator previamente preparado com script planejado por nós professores, com objetivos muito claros. Então, esse ator, ele vai conduzir o nosso aluno numa cena de duração máxima de 5 minutos e esse aluno tem que preencher esses objetivos que foram previamente estabelecidos. Então, lá na universidade, nós tínhamos salas preparadas para isso, né? Então, eram como consultórios. Uma das paredes é uma parede espelhada, bem como se fosse uma sala de interrogatório de polícia. Ai, que legal. Sim, que legal. Nós, professores, muito legal, vocês vão adorar. Mas os alunos sabiam que estavam sendo submetidos. Sabiam, e quando eles percebiam quem era o professor que estava do outro lado de lá, ou eles ficavam mais calmos ou muito mais nervosos. Mas nós ficávamos, né, atrás do espelho, com fones de ouvido, ouvindo, né, claramente tudo que estava acontecendo. E nós víamos o desenrolar da cena. Então, a gente conseguia perceber, inclusive, se porventura o ator falhava, né, para não penalizar o aluno na hora da avaliação. E aí, nesses 5 minutos, nós tínhamos a ficha de avaliação pronta na mão, nós só íamos ticando se ele cumpriu ou não cumpriu o objetivo, ou se cumpriu parcialmente o objetivo. E ali, naquele momento mesmo, a nota já era conferida. Mas eram vários objetivos. Era tipo o diagnóstico, ou anamnese? Depende de qual era a cena. Então, por exemplo, nós tínhamos lá para o início da graduação, numa disciplina chamada Práticas Interdisciplinares, em que o objetivo era fazer com que o aluno entenda que o conhecimento é construído com várias facetas, né? E que esse conhecimento, ele é melhor aplicado quando você detém o seu controle emocional e sabe se relacionar interpessoalmente. Então, essa era uma disciplina que era construída por mim e uma psicóloga, de forma pareada. Então, a gente colocava o aluno diante de situações dramáticas da medicina veterinária. Como, por exemplo, vocês vão ouvir bem e vão entender bem o que eu estou falando.
tinha uma estação, nós chamávamos, né, as questões de estações, tinha uma estação em que o tutor trazia um cão fraturado, fugiu de casa, foi atropelado, estava fraturado, ele não tinha condições financeiras de pagar o tratamento e queria que fosse feito a eutanásia. Comum. A gente sabe que não existe indicação médica e muito menos ética para aceitar esse tipo de procedimento dentro do consultório. Mas qual era a instrução para o ator? Que o ator crescesse para cima do aluno. Ou seja, eu quero, sou eu que estou pagando e você tem que fazer aquilo que eu mando. E aí é que o aluno tinha que manter a assertividade, seu posicionamento, sabendo se comunicar sem perder o seu controle emocional e pontuando claramente as questões éticas da profissão. Então, dentro dessa ficha de avaliação, tinha lá, se comunicou de forma assertiva, foi claro na informação de que a eutanásia é contraindicada, ofereceu uma ou mais soluções para essa questão. Então, o professor fica com a ficha avaliativa e nessa ficha avaliativa está ali escrito, por exemplo, o aluno foi assertivo na comunicação, o aluno manteve a calma durante a comunicação, o aluno esclareceu que a eutanásia é contraindicada, é contraética, e aí o professor só vai ticando dizendo que sim ou que não, ou parcialmente, né? Então, são objetivos muito claros. E aí, um detalhe extremamente importante, que na verdade detalhe não tem nada, é que a prova não para aí. Essa metodologia não para por aqui. Depois de realizada a prova, obrigatoriamente, né, isso faz parte da metodologia, os alunos precisam ser novamente reunidos com o professor, que mostra as questões e mostra a prova. Então, a filmagem. Sim, pode ser a filmagem, mas a gente, na verdade, não fazia de forma individual, a gente fazia de forma coletiva. Então, nós mostrávamos as questões para o aluno entender o que nós estávamos esperando dele. E aí, a partir desse momento, nós discutíamos juntos quais eram as possibilidades, as alternativas de como reagir àquela situação, mantendo os princípios trabalhados. E aí sim, nesse momento é que a gente coroava o aprendizado. Porque quando o aluno vai lá, responde, sai, ele ainda sai inseguro. Será que eu respondi certo? Sim. Será que eu respondi errado? Será que eu podia ter tomado essa atitude ou não? Né? Vou contar para vocês mais uma questão que essa marcou muito a minha vida e tenho certeza que marcou todos os alunos. Nós tivemos uma questão de suborno. Então, o aluno que entrava naquela estação, naquela cena, se deparava com um gerente de supermercado que queria vender uma carne imprópria para consumo e que esse aluno, que era o médico veterinário, estava bloqueando a venda, porque era imprópria para consumo. E esse gerente sugeriu a liberação mediante uma contribuição, um comissionamento sobre vendas. Era uma turma relativamente pequena e quase a totalidade dos alunos se posicionaram que não, aguentaram ser demitidos pelo gerente e depois da demissão avisaram que passariam as questões aos órgãos superiores de fiscalização, que é exatamente o nosso posicionamento enquanto médico veterinário. E uma aluna aceitou o suborno. Mesmo sabendo que era prova, que estava todo mundo vendo, cara. Você já imaginou? Mas, e assim, foi muito interessante, porque eu não estava assistindo a aluna do lado de trás, eu estava no corredor, aguardando a saída dos alunos e organizando, né? Porque são várias estações, são várias questões, e eles vão rodando entre as salas, né? Então, eu estava cuidando dessa rotação para que eles rodassem direitinho. E quando ela saiu da sala, que ela fechou a porta, ela botou as duas mãos na cabeça e disse, meu Deus, eu aceitei o suborno. Então, ela só percebeu que era um suborno quando ela saiu de dentro da sala.
E aí, o que é muito interessante dessa metodologia? Essa menina, obviamente, não fez por mal. Ela não tinha má índole. Ela não percebeu que ela estava sendo subornada. Porque a pessoa floreou também, né? Com uma certeza. contribuição. E às vezes a pessoa... É isso que eu fiquei pensando, que quando eu falei, meu Deus, como que ela aceitou na frente da câmera? Mas é que ela não sabia o que estava aceitando. Não sabia. Então, olha que interessante. Foi isso que eu trabalhei com eles na devolutiva. E é isso que acontece às vezes na vida real. Exato. A devolutiva chama-se debriefing, né? Então, no debriefing, eu trabalhei exatamente isso com eles. Não falei quem aceitou o suborno, mas é óbvio que ela se entregou na frente dos colegas, todo mundo deu risada, né? Mas o que a gente trabalhou? O que eu especialmente trabalhei com ela? Ela é uma menina tão pura, tão boa de coração, que ela não entendeu que a pessoa estava subornando ela. Então, o que eu disse para ela? Primeiro, não se recrimine. Segundo, que bom que você entendeu, mesmo que tardiamente, porque se isso fosse real, você teria condições de voltar atrás. Sim. E que bom que isso aconteceu aqui de maneira falsa, porque agora sim você está preparada para o mercado de trabalho. Porque ninguém vai chegar na tua cara e vai dizer, eu tô te subornando. Né? Então, a gente constrói na cabeça desse aluno essa memória, mesmo que ela seja falsa. Não, é muito incrível. E de onde veio esse método? Essa metodologia, ela foi criada, voltada para a medicina e para a enfermagem. Hoje é um método consagrado, é usado em várias provas de internato, de disciplinas dentro do curso de medicina, de enfermagem, de psicologia, de farmácia, e é usada para avaliação e conferência de título na medicina. Então, por exemplo, o Colégio Brasileiro de Cardiologia, para conferir o título de cardiologista por médico, esse candidato, ele passa por uma prova escrita, uma apresentação, se não me engano, agora não tenho bem certeza do segundo passo, mas o terceiro é a prova prática simulada, é o OSCE. E aí, se ele passa no terceiro, no OSCE, que aí seria o último crivo, aí ele recebe o título. Porque é só olhando esse profissional atuando na prática é que você consegue entender de fato o nível de conhecimento que ele tem. Porque muitas vezes, né, vamos falar bem a verdade, a gente não sabe exatamente explicar, a gente não lembra o nome do fármaco, a gente não lembra exatamente a patofisiologia. Mas se a gente olha para o nosso paciente, a gente entende o nosso paciente, a gente se conecta com ele e a gente resolve aquele problema, a gente conseguiu resolver, sanar, chegar no nosso objetivo. E a prova mede o quê? Mede se você sabe a palavra, se você sabe a farmacologia, a patofisiologia. Não sabe se você sabe aplicar esse conhecimento. Não, porque então, muitos têm muito conhecimento e não conseguem passar. Exato. Tira 10, 8, 9, chega no consultório e trava, né? Isso não é verdade, meninas? Muito, Quantos colegas nós tivemos lá na faculdade que foram expoentes, brilhantes, e que hoje a gente tem vergonha de cruzar com eles na rua? Porque são pessoas que tiravam só 10, mas que não sabem sequer se comunicar. Né? Então, esse trabalho de formiguinha, né? De passar para esse aluno que o conhecimento, obviamente, é o importante, é o alicerce, mas que sem a comunicação, sem a conexão, nada se estabelece, isso precisa ser trabalhado. Eu tinha visto já, não sabia que era esse o nome, né? Mas eu já sabia dessa técnica porque a minha sobrinha, ela teve que fazer o Revalida. E essa técnica é usada nos cursos que se fazem para o Revalida. Exatamente. E a minha filha agora também vai fazer o Revalida e também vai estudar dessa forma. Então, eu achei, quando ela me contou, já achei muito interessante, porque são atores mesmo e eles têm que falar tudo, tem que fazer o diagnóstico, tem que dar o tratamento, falar tudo sobre a doença. Achei muito interessante, mas não sabia que era esse o nome. Você veja como esse mundo é pequeno, né? Sim, e agora exatamente. vindo para medicina veterinária. Exatamente. Muito legal. Quando a gente teve contato, nós assistimos a prova na medicina. E eu confesso para vocês que eu fiquei apaixonada. Encantada. Deve ser muito legal. É Nossa. muito, muito, muito interessante. E aí eu quis trazer isso para pós-graduação, né? Gente, como é que se forma um especialista pedindo para ele escrever uma monografia sobre um único tema? Geralmente se escolhe uma doença rara, porque afinal de contas eu não vou falar do que todo mundo fala. Uma doença que você nunca vai ver no consultório, vai ver uma vez a cada 10, 15 anos,
né? E como é que eu vou saber que esse profissional realmente está capacitado para atuar dentro do consultório? Porque numa especialização, você não está formando um professor como no mestrado ou um pesquisador como doutorado. Você está formando alguém para atuar dentro do consultório, né? Então, sinceramente, essas formas de avaliação que nós temos na maior parte dos cursos hoje é falha. E a gente precisa abrir os olhos para isso. Porque o que acontece? Vocês sabem bem. Cai no mercado um monte de especialista que não sabe se comunicar, que não sabe fazer intercorrelação entre assuntos, não sabe o que é interdisciplinaridade, muitas vezes não sabe nem o que é relacionamento interpessoal. E não é porque a gente trabalha com bicho que a gente não precisa se relacionar. Não, e a gente tem visto aqui nas nossas conversas o quanto a parte técnica é importante, mas isso que você está falando também. Até porque, né, Luísa? O interpessoal é um segundo pilar, na verdade, Exatamente. né? Mais do que... Luísa, olha que interessante, né? Se a gente parar para pensar. 400 escolas de medicina veterinária no país. Você acha que esses estudantes que estão saindo não recebem o conhecimento teórico? Então, na base, sai todo mundo igual. Quem é que se destaca no mercado de trabalho? Quem sabe se comunicar? Quem sabe compreender? Quem sabe se conectar? E quem sabe aplicar o conhecimento? Então, por que a gente não começa ensinando esse pessoal lá do comecinho, desde a graduação? Né? Eu tô pensando aqui no meu TCC. Sabe o que foi meu TCC? Já posso? Não, meu TCC da graduação. O meu TCC da graduação, eu fiz um levantamento do hospital, dos casos que tiveram de cirurgia, tudo para ver o que mais tinha ali, até para saber onde que a verba ia ser investida. Então, se veja, eu não fiz muito estágio, já fiz pouco. E daí, no meu TCC, ainda eu fiz uma coisa que era mais voltada à área de contábeis, porque eu saí de uma contabilidade. Sim. Então, você veja, eu podia ter aproveitado a oportunidade também de ter feito. Hoje eu vejo em alguma outra área. Mas eu até quis fazer uma coisa nada a ver também, um levantamento ambiental lá da minha cidade, que eu fazia bastante projetos também. E eu queria fazer o levantamento da fauna. Comecei a fazer, cheguei, daí tive que parar porque eu não conseguia as câmeras fotográficas noturnas, sabe? Mas eu já tinha ido com GPS e tudo, também não tinha nada a ver com a clínica, veja. E você fez o quê? Na Graduação, um relato de caso bem diferente, porque eu fiz o meu estágio lá na USP. Daí lá tinha tomografia. Ai, Imagina legal. quanto tempo atrás, né? Daí foi uma ruptura bilateral de ureter em gato. Daí eles reimplantaram o ureter. Mas assim, foi um caso bem legal, diferente. Com certeza. Mas sabe que na pós agora, que eu fiz recentemente, a última, um dos nossos mentores lá falou uma coisa, porque todo mundo fica, ai, que saco fazer o TCC. Ai, que saco. Nossa, gente, por que vocês não viram a chave e falam, que legal que eu tenho que fazer o TCC? Eu sei que isso parece uma coisa besta de se falar, mas daí eu comecei com essa mentalidade e foi mais ou menos até que relativamente fácil fazer, mas também foi um relato de caso, não foi nada, não foi um OSCE. Mas eu não vejo problema nenhum. Não, mas eu achei muito incrível, de verdade. Eu acho que isso veio pra mudar. Não, e devia ser aplicado já na graduação, eu acho. Claro que vai começar agora, talvez pela pós-graduação, tudo, mas é uma coisa que pode, né, ser uma das... Em vez de você fazer uma monografia, passar por uma coisa dessa, que ia ser muito mais interessante. Isso que eu quis dizer até, na verdade, com a minha monografia, que na verdade me ajudou para que isso? Eu já vinha da área de contábil, isso não agregou nada de inovador para mim. Para o hospital, sim, que, claro, com certeza, tiveram muitas informações importantes e tudo isso. Mas para mim, não. Te deixou na zona de conforto, na verdade, isso aí, né? Me deixou na zona de conforto. Não te desafiou. E o OSCE tem isso, ele desafia o aluno, porque ele não sabe exatamente o que o professor vai perguntar ou que situação a gente vai imaginar. Sim, que são inúmeras. Inúmeras. Se tem uma profissão que são inúmeras situações, é a nossa, né? E Maria, a gente aplicava, quer dizer, a universidade continua fazendo. Eu fico muito feliz de saber que mesmo eu tendo saído da universidade, o meu legado foi abraçado e continua acontecendo. Isso é lindo, por isso que eu falei para vocês, se vocês quiserem conhecer, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quero. Com certeza. Vamos fazer essa ponte e levar vocês para conhecer lá. certeza. E nós aplicávamos lá no comecinho da graduação, primeiro, segundo período nessa disciplina de práticas interdisciplinares, que era, na verdade, o nosso despertar do aluno para a importância de se fazer mais do que só estudar. E você via benefícios nesses alunos que vocês aplicavam essa técnica interdisciplinar, né? Luísa, dos que não? Vou te contar o seguinte.
Eu passei muitos anos sem, né, essa disciplina. Essa disciplina foi uma oportunidade que a universidade me deu e que eu agarrei com unhas e dentes. Não só eu via a diferença, os próprios alunos viam a diferença e os nossos alunos eram convidados a fazer estágio, porque vários locais sabiam desse treinamento, sabiam que seria mais fácil ter estagiários que, mesmo sem o conhecimento teórico pleno, tinham um perfil socioemocional mais bem treinado. Olha. Então, os nossos alunos começaram a ganhar vagas de estágio com muito mais facilidade. Que legal. E se você conversa com os nossos alunos, a minha grande satisfação era ouvir: professora, isso mudou a minha vida. Professora, isso abriu os meus horizontes. Tem um aluno muito querido que ele sempre trabalhou, era a segunda graduação dele. E quando a gente terminou, né, todo o processo da disciplina, avaliação pelo OSCE, a turma toda saiu, ele ficou me esperando, eu percebi que ele estava ali meio querendo conversar comigo. E ele veio e disse assim: professora, eu preciso te dar um abraço para te agradecer. Em toda a minha vida profissional e na segunda graduação, eu nunca tinha percebido a importância desse tipo de treinamento. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Gente, como é que você não se emociona em ouvir isso? Nossa, isso é incrível. A gente se emociona. E hoje, eu escuto muito isso dos meus alunos, dos ex-alunos, dos alunos que estão lá hoje vivenciando, que realmente é um divisor de águas. Parabéns. Incrível. Obrigada. Parabéns para todos os envolvidos. Sim, verdade. Patrícia, eu queria voltar um pouquinho agora para a clínica. Ok. Né? Até porque você falou da tua família toda em relação à doença renal crônica e nos animais também, né? No cão e no gato. A doença renal crônica entre os idosos é uma das maiores causas de mortalidade. Como você se formou lá em 2008, já foi especialista em 2008, né? De lá para cá, como que você vê a evolução da nefrologia veterinária? O que antes acontecia que agora você vê o quanto que mudou de lá para cá? Nossa, Maria, eu vejo tanta mudança. E eu vejo muita mudança com muita satisfação. No sentido, sim, de nós termos hoje mais conhecimento, né? As pesquisas trouxeram para a gente um embasamento muito maior, mas a gente tem, além disso, uma interpretação mais acurada de todos esses conhecimentos que foram adquiridos pelas pesquisas, e a gente tem também uma valorização maior do profissional especializado, fazendo com que a gente tenha a oportunidade de acompanhar os nossos pacientes mais precocemente. O que eu via lá no comecinho, né, que me motivou a investir de fato? A vontade de fazer nefrologia eu sempre tive, mas a gente sabe que existem fatores na vida da gente ou que nos animam ou que nos desanimam, né? Mas o que me motivou a persistir? É ver que os pacientes sempre chegavam estáveis, à beira da morte, com um alto índice de mortalidade e sofrimento. E eu sempre fui inquieta com relação a isso. Poxa, o que eu posso fazer por esses pacientes, pelo menos para abrandar mais esse sofrimento deles? Não é possível que a gente precise se acomodar diante dessa situação. Tem que esperar a creatina subir. Exatamente. Então, quando as pessoas começaram a perceber, por mim, por outros especialistas que vieram, né, trilhando esse caminho junto comigo, de que a gente, de fato, conseguia fazer bem para os nossos pacientes, muitas vezes tirar eles da internação, dar uma sobrevida um pouquinho maior em casa, fazer com que aquele paciente não morresse na intoxicação urêmica, né, daquela forma dramática, que a gente conseguiu começar a diminuir o índice, né, desses pacientes na internação. As pessoas começaram a entender o valor do especialista. E aí começaram a nos indicar mais precocemente. Eu percebi o aumento de creatinina, vai para o especialista. Isso oportuniza, né, gente? Então, eu ganhei de presente a oportunidade de acompanhar meus pacientes antes da síndrome urêmica. E hoje eu consigo, diante disso, dessa oportunidade que os clínicos me dão e que os tutores cada vez mais esclarecidos também nos dão, a possibilidade realmente de fazer a diferença.
Então, hoje, todo aquele drama que a gente via no passado, só hemodiálise salva, porque de fato naquela época era só isso mesmo, né? O transplante, vamos atrás, vamos fazer, quem opera. Puxa, hoje a gente percebe que isso é a última instância, a última possibilidade, a última coisa que eu vou fazer, depois da evolução de 4, 5, 6 anos de uma doença renal. Vocês imaginem, gente, hoje a gente tem paciente doente renal crônico acompanhado por 8 anos. Sim. Morre de velhinho, morre de comorbidade, morre com o rim doente e não por causa do rim doente. Então, a transformação da nefrologia, para mim, hoje, ela é super evidente, absolutamente evidente. Eu também acho. Eu tenho bastante paciente que é idoso e também a mesma coisa para mim. Deu creatinina aumentada, eu já encaminho, até porque o tratamento do trilostano desmascara a doença renal, né? Então, e o que eu quis te perguntar era isso mesmo, porque mesmo logo após que eu saí da universidade, a gente via muitos casos desses que chegavam já em condições com essa crise urêmica e já não tinha muito mais o que fazer, porque já estava muito instalado. E hoje, cada vez mais, a gente indicando mais cedo, você dá um tempo maior de vida para o paciente. Nossa. Isso é ótimo, Isso é maravilhoso, é uma Sim. oportunidade maravilhosa que a gente tem. E olha que interessante, né? Você comentou no comecinho da tua pergunta. Patrícia, a gente tem hoje pacientes cada vez mais idosos, a incidência da doença renal aumenta, né? E isso é absolutamente natural, né? Sim. Eu costumo brincar e dizer para os meus alunos que nós somos todos animais, né? Nós nascemos com rim QSP, uma analogia à farmácia, Sim. né? Quantidade suficiente para vivermos uma vida inteira. Então, se essa vida lá no comecinho era 18 anos, né? O excesso de vacina, o anti-inflamatório, o excesso de fósforo na dieta, o excesso de sal, uma desidratação, né? Várias enfermidades, um trauma, tudo isso vai matando os néfrons. E néfron é uma organização de células alinhadas numa disposição tal que não pode ser repetida pela aplicação de uma célula-tronco. Né? Eu não consigo regenerar um complexo. Eu consigo regenerar uma parte de um tecido que tenha células iguais. Mas um complexo néfron, eu não consigo, né? Então, se eu perco este trabalhador dessa fábrica, eu não vou conseguir fazer com que isso volte atrás. Uma cicatriz vai se estabelecer ali, eu vou perder função, né? Então, ao longo da vida é natural. Porque a gente toma vacina, a gente toma um analgésico, toma um anti-inflamatório. A própria alimentação, né? Normal, Eu vejo normal. porque assim, o meu avô, ele agora fez nefrectomia, né? Unilateral, e ele tava com a creatina dele, assim, né? E aí ele pegou agora uma dieta à risca, assim. Vamos supor, de 2,3 para 1,8 em um mês, e assim vai, ó. Com um rim só. E não mudou nada, só a dieta. Então você vê também que é uma coisa simples que está ao alcance, né? Exatamente. Então, é absolutamente natural que a doença se mostre, se revele, porque a gente vai perdendo esses trabalhadores ao longo de uma vida inteira. Então, a gente tem que estar preparado, sim. A doença renal é uma realidade nos pacientes idosos. E agora a gente tem o geriátrico, né? Porque antes viviam 10 anos, agora vive 18. Exato. Sim. 20. Exato. Meu marido me mostrou essa semana o cachorro mais velho do mundo, acho que 31 anos, né? Não Eu falei, sei, meu Deus, gente, tá na internet, eu sabia, não era sei se o fato é 27. verídico, mas é Mas 31. a gente já falou, então, agora do passado, vamos falar do futuro. Quais as perspectivas daqui pra frente na nefrologia em relação a exames, imagem? Porque eu sou de uma época que não existia nem o SDMA. Aí quando veio, foi aquela revolução, né? Nossa, e daí agora, assim, o que temos daqui pra frente? Você consegue nos dizer alguma coisa? Luísa, eu vejo o desenvolvimento das técnicas intervencionistas minimalistas como o futuro. Então, quanto mais claro nós formos no diagnóstico com menor possibilidade de intervenção, de provocar lesão no meu paciente, tanto melhor. Então, hoje eu vejo muito essa ansiedade, sabe? O desenvolvimento de técnicas que sejam aplicadas para resolução de problemas, eventualmente cura, preferencialmente com cura, mas com o menor trauma possível.
Então, por exemplo, vou contar para vocês uma coisa que um colega trouxe para mim. Avaliação de análise da composição de cálculo urinário mediante a densidade, eu não sei se esse é o termo usado, né? Talvez a próxima convidada nos esclareça melhor. Avaliando a densidade tomográfica, com fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas. Eu já ouvi falar. Eu achei que era imagem. E existem softwares que estão sendo desenvolvidos para a medicina humana, é óbvio, né? A gente está ali na rabetinha da medicina, que provavelmente se desenvolva para a veterinária. Esse colega me procurou justamente para ver a possibilidade de a gente fazer um trabalho e tentar observar se existe correlação. Né? Então imagine que coisa maravilhosa a gente poder determinar a composição de um cálculo sem precisar abrir esse paciente para tirar esse cálculo, mandar para análise e daí sim estabelecer o tratamento preventivo. Incrível. Né? Eu acho que eu ouvi isso da medicina mesmo. Isso é lindo. É muito legal mesmo. Isso é lindo, né? Então, todas essas modalidades terapêuticas, né, que sejam terapêuticas diagnósticas, minimamente invasivas, eu realmente acredito que são o futuro. Que bom. E eu queria te perguntar, até você já falou do transplante renal, né? Mas pensando nesses pacientes que vão precisar de uma intervenção cirúrgica e de realizar alguns outros procedimentos. Então, vamos lá. O transplante, por quê? Porque eu pergunto isso? Porque em alguns casos, quando eu vou conversar com o tutor, eu falo para ele que a partir daquele momento o que ele precisaria era de um transplante renal, porque já não tem mais o que fazer. Por que aqui no Brasil não é tão divulgado, ou não se faz ainda? Porque eu já li e vi que faz. São pouquíssimos, né? Vi que uma das questões é até o pós disso, e não tanto o procedimento em si. Mas eu queria saber se também tem algum problema ético, regulamentar aí nessa questão, sobre o transplante. Excelente pergunta. Então, vamos lá, deixa eu te contar que são vários pontos. O primeiro deles não o grande problema, né, não é efetivamente a técnica cirúrgica. Sim. A técnica cirúrgica é relativamente simples e vários bons cirurgiões que nós temos no país, tenho certeza que teriam habilidade para conduzir a técnica. Mas a gente tem que lembrar que o nosso doador, ele sempre vai ser um doador vivo, né? A gente não tem doador cadavérico, como existe na medicina humana, né? Perdão, eu sei que é redundância, mas é medicina, né? Como existe na medicina. Então, o nosso doador é exclusivamente vivo. Já vamos voltar para essa ideia que é bem importante. E no pós, nós temos alguns problemas. O primeiro deles, uma terapia imunossupressora para se evitar a rejeição, ela é bem estabelecida em felinos, mas não em caninos. Em caninos, a gente não tem um protocolo imunossupressor efetivo o suficiente. Isso é um problema, né? Porque aí o paciente vai sofrer todo o processo, vai tirar o rim de um outro cão para perder numa imunossupressão mal conduzida, né? Isso é no mundo, não é só aqui no Brasil. No mundo, não só no Brasil. O segundo ponto, hoje em dia a gente tem centros, né, especializados no mundo, especialmente Estados Unidos, que trazem para a gente dados estatísticos, mostrando o seguinte, olha como isso é desanimador. O tempo de sobrevida de um paciente transplantado, ele é igual ao tempo de sobrevida de um paciente não transplantado e conduzido por um nefrologista. Nossa. Então, a minha pergunta é, de que adianta eu submeter esse paciente ao procedimento cirúrgico, remover o rim de um outro paciente, para que ele tome um monte de remédio imunossupressor, fique sob risco de desenvolvimento de infecções oportunistas e venha a óbito, muitas vezes, por complicações dessa terapia imunossupressora, se ele vai viver a mesma coisa do que se eu não estivesse fazendo nada disso. Mas isso você está falando dos pacientes que já vem sendo tratado por um nefrologista ou não? Aquele paciente que chegou já mal na clínica e chegou lá na bifurcação. Ou opera ou vai para um nefrologista, você acha que é o mesmo? É isso que eles falaram? O mesmo perfil. Então, assim, o paciente que recebeu a indicação de transplante, então o que vai para o transplante tem o mesmo tempo de sobrevida do que aquele que é conduzido por um especialista.
Então, olha como é desanimador. Né? E aí, quando a gente volta um pouquinho atrás, né, a gente tem que lembrar o seguinte: o nosso paciente que vai ser o doador, a gente tem que ter certeza absoluta que ele não é portador de doença renal, certo? E os nossos exames hoje são limitados. Nós não conseguimos ter certeza absoluta de que não existe uma doença renal incipiente nesse paciente. A gente tem vários indicativos, muito mais precisos do que tínhamos antigamente, mas ainda sem clareza como é na medicina. Então, o paciente humano, ele passa pelo psicólogo, pelo assistente social, além de passar pelo médico. E aí ele precisa receber o aval dos 3 profissionais. Como que o nosso paciente veterinário passa pelo psicólogo, pelo assistente social e diz assim: estou pronto, tenho livre esclarecimento da doença e eu consinto a remoção do meu órgão para doar para o meu coleguinha. No Reino Unido, o transplante é proibido. Qualquer transplante em animais. Porque lá no Reino Unido eles entendem que uma vez que o paciente veterinário não tem o esclarecimento, ele não pode ser um doador. E, gente, hoje, para mim, esse é o ponto central. Mais importante do que o técnico. Porque a gente precisa entender que conceito de doença renal crônica é a perda de néfrons funcionantes. Se você remove um rim desse paciente, ele vai ter metade dos néfrons funcionantes que tinha antes. Então, obrigatoriamente, ele se transformou num doente renal crônico. Você tinha um, agora tem 2. Nos Estados Unidos, o tutor do paciente transplantado é obrigado a adotar o doador. Isso. Ai, que bom, ele tem 2 doentes renais agora em casa. Então, vocês entendem que é um ciclo sem fim? Então, mais importante do que a gente entender se a gente consegue ou não fazer o transplante, é se eticamente isso é possível. Porque o impacto emocional pós-transplante, gente, ele é contínuo. Sim. Então, será que essa família vai ter condições emocionais de arcar com um, mas não 2 doentes a partir de agora? Vocês entendem? O nosso papel ele é muito mais amplo. E tá aí a nossa importância de chamar esse tutor para consciência. Porque na hora do desespero, a gente pensa em qualquer coisa, sem avaliar as consequências. Eu imaginava que tinha alguma coisa desse sentido. E uma das questões, por isso que a gente quis fazer essa pergunta também, foi nisso. Porque lá nos Estados Unidos você fica com o doador. Exato. Mas você ficou com o doador, que agora também é um doente renal crônico. E eu não tinha pensado nisso. Gente... esclarecedor. Isso. E mais uma questão que eu quero te perguntar também, porque como eu também lido com muitos idosos, a gente também vai procurando e a gente quer, né? A gente quer uma fórmula mirabolante para ajudar o nosso paciente, que às vezes não é possível. Eu também li bastante sobre a litotripsia. Né? Então, é possível, né, em cães e gatos não tanto, porque pelo que eu li, quando você quebra o cálculo, ele fica numa espessura que não passa pela uretra na maioria das vezes. Mas você veja, Curitiba é um centro grande e não tem, né? Não tem. E isso é por quê? Porque também existe algum estudo falando que não se resolve e por isso as pessoas não investem, ou talvez é porque o investimento é alto? Maria, existem alguns motivos. O primeiro deles é um investimento bem alto. Tá? O custo do equipamento, o custo de treinamento, a curva de aprendizado é longa, as pessoas não têm paciência para isso, né? Então, a gente tem um grande investimento de tempo, financeiro e de paciência. E vocês sabem bem, especialmente a geração mais nova, tem uma paciência bem curtinha. Porque é diferente de uma ressonância, né? Que cabe a todos os pacientes, exato, que é um exame de imagem. Exato. Claro, existe uma curva de aprendizado, mas assim, acho que o custo-benefício de retorno é muito mais rápido. O retorno acaba sendo mais rápido, né? E um outro detalhe, a gente tem limitação de equipamento. Então, o diâmetro do ureter de um gato, quando dilatado com urina, é de 1 milímetro. Então, a gente não tem sonda de 1 milímetro. A gente precisa de sonda fina o suficiente,
firme o suficiente para não se fragmentar, não se romper, flexível para atravessar todas as curvaturas e delicada para não bombardear outras estruturas próximas. Então, esse equipamento, ele foi desenvolvido para seres humanos, com ureteres muito maiores, com bexiga maior, com uretra maior, com nível de entendimento maior, né, com investimento financeiro embasado pelo governo. Então, a gente tem uma realidade muito diferente da veterinária. Eu não acho que essa limitação de equipamento persista por muito tempo, sabe? Porque a demanda vem aumentando. Muito, né? Nossa, né? Hoje é isso, assim, cálculo é uma exato, coisa diária. Mais que diário. Então, o que a gente aprendeu, né, ao longo desse tempo? A apagar incêndio. Então, hoje a gente tem as derivações urinárias, né, intrauretral ou substituição do ureter para apagar esse incêndio. Então, fez uma obstrução total ou parcial com sequelas, a gente faz a correção desse fluxo de urina com esses equipamentos. Mas usar a litotripsia intracorpórea ainda tem principal limitação de equipamento adequado. Né? E essa intracorpórea, ela é com laser ou ela é, porque eu li também que tem com choque? Então, aqui é efetiva mesmo, é com laser. Então, como que funciona? Isso é bem legal da gente pontuar a diferença. Existem, na verdade, técnicas diferentes, né? A de laser extracorpórea, de laser intracorpórea e a de choque. Né? A de choque é vibração. E quanto mais duro, mais consistente esse cálculo, mais difícil é ele quebrar com a vibração. Então, essa é uma técnica que tem uma efetividade menor, né? A do laser. Imagine que esse raio laser, ele precisa quebrar uma pedra. Qual a intensidade de força desse feixe de laser? Tem que ter uma intensidade enorme, né? De geração de calor e tudo. Se você passar esse feixe extracorpóreo, você vai, perdoe a palavra, mas eu acho que é a forma mais clara, torrar todas as estruturas. Mais do que cozinhar. Que passem por esse raio, né? Então, eu tive uma experiência muito dramática. Eu tive um paciente no passado de um colega muito querido nosso. Na época, ele era estudante de medicina veterinária e eu não indiquei. Mas ele, veterinário, a mãe dele, veterinária, Patrícia, a gente achou, a gente vai. Foram para São Paulo e fizeram a técnica extracorpórea. O paciente veio, cálculo, né, moidinho, veio só com a orientação de lavagem vesical, levaram para mim, eu fiz super legal. 2 dias depois ele estava morto por uma pancreatite necrotizante. Meu Deus. Então, vocês entendem que tem... Tanto que essa técnica hoje, né, ela praticamente não se fala mais nela. E a intracorpórea, eu preciso encostar a fibra óptica no cálculo, jogar um jato de água para resfriamento e aí disparar o laser. Porque se eu não jogar o jato de água, eu superaqueço e eu queimo as estruturas ao redor. E ainda mais que está dentro do ureter, ou às vezes dentro da pelve renal, né? Então eu preciso jogar um jato de água e daí disparar o laser para que essa pedra realmente seja bombardeada. Então precisa ter um equipamento que faça essa fibra chegar lá exatamente no cálculo para fazer o bombardeamento exatamente no lugar certo. E aí é que está a nossa limitação. Quem sabe, vamos torcer. Não duvido que em breve esse seja um problema resolucionado, tá? Que bom. Isso é um dos futuros da veterinária. Vou falar um pouquinho agora da vida pessoal, né? Pode falar. Se deixar, eu fico perguntando aqui até amanhã. Patrícia, você é mãe da Júlia, dos seus pets, palestrante, professora, empresária. Como que você lida com tudo isso na sua vida? Não lido. Ótima, eu gostei. Eu não lido. Tem dia que eu acordo absolutamente frustrada, com 225 coisas acumuladas, fico tão braba que eu não quero fazer nada, não saio da minha cama, aí eu fico mais braba ainda, porque eu não pode falar palavrão, e aí quando eu vejo não tem mais o que fazer, a água bateu na bunda, a gente tem que correr e resolver, e assim a gente desse vai. Sentimento. Viu? Ela é um ser humano, gente. A Patrícia Mosco é um ser humano normal.
Sensacional. Então, as pessoas me perguntam frequentemente, mas como é que você faz? Né? Eu acho que uma das coisas que realmente eu faço, que eu acho que é importante, é focar. E o foco, ele tem que ser 100%, ele não pode ser parcial. Então, se eu tô com vocês aqui, eu tô 100% com vocês. Quando eu tô no consultório, eu tô 100% no consultório. Eu não tô com o celular no meu bolso. Eventualmente para usar como calculadora, né? Quando eu tô em casa, eu estou em casa. E você consegue não olhar, assim, não ficar refém do telefone? Mais ou menos. Eu priorizo a minha família, sem dúvida. Mas a gente sabe, né? Trabalhando com nefrologia, vocês imaginam que eu tenho vários pacientes que ficam estáveis e que não estão bem. Mas eu fico atenta àquele paciente. Então, se eu recebo uma mensagem daquele tutor, eu sei que eu preciso responder. Legal. Agora, se eu vejo uma mensagem de um outro tutor, que eu vi o paciente há pouco tempo, que eu sei que tá bom, não, segundo eu respondo. Né? E então realmente eu tento priorizar aquilo que não desvia o meu foco. Então, estar 100% presente, né? E isso a gente tem que levar para a vida, né? Tem que levar para a vida. 100% presente na meditação, 100% presente na oração, 100% presente na arrumação da casa, 100% presente na conexão com os nossos pets. 100% presente na gratidão a Deus por tantas formas que Ele nos dá de crescer, de se aperfeiçoar e de poder ajudar os outros, né? Esse é o foco. Esse é o foco mesmo. Bom, eu vou ter que falar que tá acabando o nosso episódio. Tô triste. Tô muito triste. Ai. Bom, mas assim, a gente sempre faz 3 perguntas no final de cada episódio. E eu vou te fazer a primeira pergunta, que é a mais descontraída. Sim, vamos dar um pouco de risada. Ok. Que é para você contar uma história pra gente, a tua história na medicina veterinária mais engraçada. Ai, gente do céu. Puxa vida, eu tenho várias histórias engraçadas, saias justas. Na verdade, eu tenho uma história que ela saiu do trágico para virar o cômico. E a gente sabe que quando uma situação não é trágica, ela é cômica e via de regra ela acaba sendo as duas coisas, né? Eu era responsável pela internação de um hospital e eu estava com uma gatinha super instável. Da parte respiratória tinha infusão pleural e o padrão respiratório piorou muito, eu precisei drenar o tórax. E enquanto eu drenava o tórax, a secretaria me avisou de que essa tutora estava aguardando a visita. Ok, vou finalizar o procedimento, vou acomodar a gatinha, chamo os tutores, né? E eu acomodei a gatinha, fiz o que tinha que fazer, chamei os tutores. Quando entrei dentro da internação, a gatinha estava morta. Ai, essa tutora, óbvio que se chocou, eu também, porque eu não estava esperando. Você tinha acabado de acabei de colocar ela, né, com um padrão respiratório mais confortável. E essa tutora saiu de dentro da internação gritando absurdamente, fazendo um escândalo e batendo no peito e dizendo assim: você matou a minha gata, porque eu assisto Animal Planet e eu sei o que é enfiar uma agulha dentro do tórax. Sua assassina! Meu Deus! Mas aquele doutor, como é que é o nome dele? Aquele treino mal, meu Deus. Gente, juro, na hora não teve nada de cômico, meu né? Deus, Foi absolutamente trágico. A mulher me jurou de morte, ela ficou me esperando do lado de fora da clínica. Eu precisei chamar a polícia para ser acompanhada, fiquei com medo que a mulher fizesse alguma coisa para mim, tive que prestar queixa, um drama total. Mas eu fiquei pensando, né, na hora do desespero, o que a pessoa fala, sim, né? A referência. Eu assisto Animal Planet. Eu sou formada em Grey's Anatomy. Judiação da criatura, né? Coitadinha da mulher. Não, a gente assistiu Animal Planet. Faz parte do luto, né? A negação, foi a agressão, primeira, tudo. Ali, você foi a... Judiação da criatura. Mas essa é uma das histórias. Muito boa. Ela assiste Animal Planet. E me diz uma coisa, quem você mais admira na medicina veterinária? Ai, gente, existem tantos nomes. Tantos nomes. Mas assim, alguns nomes chegam a me emocionar quando eu falo, sabe? E um dos meus grandes ícones, sem dúvida alguma, é o professor Felipe Volk. O professor Felipe Volk é realmente, para mim,
um ícone de retidão, de ética, de ser polido, de ser educado, de ser gentil, de ser generoso. E, nossa, um professor espetacular, né? Então, ele sim, ele é um dos homens que eu mais admiro dentro da nossa profissão. Ai, que legal. E eu vou te fazer a última pergunta, então. Medicina veterinária em uma palavra. Amor. Sem nenhuma dúvida. É a primeira vez Acho que é verdade. a palavra amor. Eu imaginei que fosse uma das primeiras que fosse aparecer. Também, mas... Apareceram tantas outras, mas amor foi a primeira. Amor, ninguém faz medicina veterinária porque não ama. Aliás, essa é uma das primeiras perguntas que eu fazia, uma das primeiras perguntas que eu fazia para os meus alunos lá quando recebia os calouros. Quem é que fez medicina veterinária porque ama bicho? Olha que pergunta estúpida. É óbvio que 100% dos alunos levantavam as mãos. 100%. Então, é o amor, é o nosso maior motivador. Cuidar de quem não consegue pedir ajuda. A gente só faz isso porque ama. Lindo. Que conversa maravilhosa. Gostoso, né? Nossa, Adorei. foi muito bom. Muito bom mesmo. Gratidão por ter vindo e aceitado o nosso convite. Eu Você é que fico muito especial. feliz. Imagina, meninas, eu é que agradeço a oportunidade. E fico muito feliz pelo pioneirismo de vocês, pela coragem de empreender e de, com uma metodologia nova, um canal novo, se comunicar com tantas pessoas, levando para a medicina veterinária o que a gente tem de melhor, que é a comunicação. Exatamente, essa é a nossa ideia. É realmente poder ajudar o colega falando isso, assim, no nosso dia a dia, nossas dificuldades, no começo, no meio e até o final, né? Sim, exatamente. Com certeza. Muito Sempre bem. foi um dos nossos objetivos. A gente quis fazer esse canal pensando no colega, no médico veterinário e pensando também na gente que se espelhou na gente, que às vezes buscando uma informação é mais difícil de fazer pelo método tradicional e aqui a pessoa vai de casa para o trabalho ouvindo no carro, assistindo quando pode chegar em casa e uma coisa mais descontraída, né? Então a gente aposta e acredita no nosso projeto, que vai dar certo. Sim, vai sim. Quero agradecer nossas parceiras, a Glick Boutique, pelos nossos figurinos lindos e maravilhosos, como sempre. Já está rolando aí durante o mês de julho vários sorteios de vale presente no nosso Instagram. Quem sabe o próximo não é o seu, fique ligado. E também a Gráfica Ativa, também nossa parceira com as xícaras e outras coisas também. Também com um cupom, que está lá no link da nossa bio, é só você acessar e seguir o canal. E lá você tem 10% de desconto em todos os produtos. E nossa patrocinadora de sempre, maravilhosa, Fórmula Animal, que sempre nos dá lindos brindes para os nossos convidados. E aqui estão o seu, Patrícia. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Fórmula Animal. Chegamos ao final do nosso podcast de hoje. Esperamos ter proporcionado um momento agradável e informativo para vocês. Aguardamos vocês na semana que vem, quinta-feira, meio-dia. Vem pro Fala Vet. Vem pro Fala Vet.